Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Kylian Mbappé e, é claro, a mentalidade de um cara que quer mais e mais. Isso não se restringe, obviamente, só ao Mbappé, mas eu acho que hoje tem uma imagem muito simbólica, né? Que ele voltou para treinar com o Paris Saint-Germain, basicamente 64 horas e 18 minutos depois da derrota da Copa do Mundo. Foi o que diz ali o Fabrício Romano, né? A gente tem que pensar, o cara termina o jogo, dorme no Catar, aí tem a viagem para Paris, aí no dia seguinte ia ter a cerimônia de recepção dos franceses com a sua seleção, eles aplaudindo a seleção pela campanha que fizeram. E no final das contas, vice-campeão não é uma coisa ruim, né? Quem dera o Brasil fosse vice-campeão um ano, mas a gente ia se lembrar de um momento que a gente estava próximo do título, porque parece que a gente nunca esteve próximo de verdade dos últimos títulos, né? Parece sempre que tinha alguma coisa que não dava tanta confiança. Acho que a única seleção que eu realmente acreditei com título, né, nessas últimas foi 2010, né? Que em 2018 eu tava com medo da Bélgica, em 2014 eu tava apavorado com a Alemanha, só que eu não esperava o tamanho daquela surra, né? E nessa Copa, né, eu sei lá, né, mais que o Brasil tivesse feito um ciclo interessante, né, tinha aquelas atuações como fez contra a Suíça, contra Camarões, e durante o jogo contra a Croácia, quanto mais passava, mais eu tinha o medo da eliminação. Não era uma seleção que me inspirava tanta convicção e confiança. Então, assim, por mais que tivesse aqueles jogos legais, como foi contra a Sérvia e como foi também contra a seleção da Coreia do Sul, né, a gente já tinha visto isso antes, esse roteiro anteriormente, e parece sempre ser a repetição da mesma história, né? E a questão é, a gente tem aí um Mbappé que, poxa, teve esse período aí, teve esse período protocolar, agora podia estar tirando uma folga, depois de uma coisa tão frustrante como fazer um hat-trick numa final e no final das contas não sair com título, e ele tá treinando, né? O cara tá lá tentando manter a forma física ainda no 100%, manter o ritmo atual. O cara já tá pensando no PSG e com certeza pensando no futuro e principalmente em se tornar cada vez melhor. Eu acho que isso é a mentalidade. Ser profissional, eu não acho que o Neymar é antiprofissional, porque treinar ele treina, isso a gente sabe. Ele é um cara que, se a gente parar para pensar, teve mudanças no seu estilo de futebol para tentar manter a produção mais alta, ele pensou nisso. Mas a questão é, eu não acho que a mentalidade dele seja igual a das grandes lendas do esporte atual ou no passado. Eu acho que a do Brasil fica até com esse sentimento meio assim incômodo, porque, olha, o Mbappé foi à final, fez uma Copa muito incrível e o cara já tá indo treinar. E o Neymar tá indo pra festa, né? E é o direito dele, ganhou o dinheiro dele, pode gastar como quiser, pode ir ali igual o Richard, fez aquela tatuagem lá, eu achei bizarro, né? Que ele tatuou ele mesmo nas costas, né? O Ronaldo Fenômeno e o Neymar com a harmonização facial, porque não parece o Neymar, parece mais o Eduardo Costa com o penteado do Neymar. Mas a questão é assim, a gente fica olhando e pensa, né? Parece que o brasileiro tem sentimento. Por que a gente não tem um cara com essa mentalidade aqui? Eu acho que assim, o Brasil sente falta de um cara Ayrton Senna, né? Porque o Ayrton Senna, a gente lembra a carreira dele, ele veio com aquele tricampeonato em 91, aí em 92 veio a Williams e, poxa, acabou com tudo, com aquele carro de outro planeta, assim que era conhecido. Aí quando o Mansell anunciou a aposentadoria e o Patrese não ia continuar na equipe, havia vagas disponíveis na Williams. E o Senna fez um lobby inacreditável para ir para a Williams. Ele não renovou o contrato com a McLaren, inclusive em 93 ele corria assinando corrida após corrida com a McLaren, né? Que ele não estava satisfeito, ele queria estar no melhor carro. Ele se ofereceu com ele de graça, entende? O cara queria abrir mão de dinheiro, de tudo, para ter a melhor oportunidade para vencer. É aquele negócio, a mentalidade só está em uma coisa, no esporte, né? Na carreira, né? Em fazer o melhor que ele pode, prolongar ao máximo a produção dele. E assim, o Brasil tem jogadores assim atualmente. O Thiago Silva é um exemplo muito bom disso. Pô, 38 anos jogando dessa maneira, ele é um baita de um exemplo. Mas um talento, né, extraordinário com essa mentalidade, né? Como é o caso do Mbappé, do Messi, como foi o Cristiano Ronaldo, como é o Robert Lewandowski, que a gente não tem. Porque talento extraordinário, a gente tem o Neymar. O Vinícius Júnior é um projeto de um talento extraordinário, mas eu não acho do mesmo nível de um Kylian Mbappé. Mas a questão é, a gente tem o Neymar como um talento extraordinário, o cara que a gente poderia imaginar ganhando as bolas de ouro, sendo um dos principais jogadores ou o principal jogador do planeta, mas a mentalidade dele não é tão competitiva assim. Isso acaba incomodando as pessoas que torcem pela vitória da seleção, porque parece algo que falta, né? Alguém que puxa a responsabilidade, que tem esse senso de liderança, é alguém que quer mais e mais pelo esporte. Porque eu tenho uma ideia na cabeça de que todos esses caras, né, não que eles não festejem, né? Uma hora ou outra, obviamente, eles vão fazer uma festa, mas olha o Michael Phelps, né? O cara teve, obviamente, os seus problemas por ser um cara tão competitivo, né? Mas ele sempre teve a mentalidade, eu tenho todo o tempo para festejar depois da carreira.
O cara nadava 6 horas por dia para alcançar a perfeição física, para conseguir ter o nado mais perfeito possível. E o cara se despediu da carreira dele, podendo ainda nadar mais uma Olimpíada, não de tirar a esperança dos outros nadadores, mas com mais de 20 medalhas de ouro, né? O cara tá para sempre na história, né? A gente pensa no Michael Schumacher, o cara não precisava sair da Benetton, ele já tinha o melhor carro da Fórmula 1 naquele momento. O cara foi para a Ferrari, testava o carro dia, noite, tarde, corria equivalente a 3 corridas num dia, tudo isso para fazer a Ferrari voltar a ser o carro do primeiro escalão, né? Porque estava anos sem ganhar o Mundial, e assim, o cara demorou para conseguir, mas na hora que conseguiu falar, ganhou 5 títulos seguidos, né? E assim, o cara estava sempre assim na busca pela perfeição. A frase dele é maravilhosa, 100% de perfeição, não aceito 1% a menos do que isso. O Michael Jordan, a gente pensa no maior jogador de basquete de todos os tempos, né? O LeBron James pode até ser melhor, e o LeBron é um baita exemplo de profissionalismo, de um cara que tem sede de fazer mais e mais. No ator ele falou que quer jogar até os 45 anos, mas pense no Michael Jordan. O cara treinava arremessos 300 vezes antes de cada jogo. Isso a gente sem pensar no período de férias da NBA, que é um período de alguns meses. Então assim, o cara, ele tinha essa mentalidade, porque um cara do talento do Michael Jordan, ele treinava tantos arremessos, algo que ele sempre foi muito bom, pelo menos a média distância. A bola de 3 nunca foi o grande forte do Michael Jordan, embora, né, no melhor momento dele na carreira, né, como arremessador, ele tenha tido umas temporadas incríveis arremessando da fora do perímetro. Mas a questão é, a mentalidade do cara era essa, o cara queria estar perto da perfeição, 100% de perfeição, não aceito nada a menos do que isso. O próprio Lionel Messi, a gente pensa, o Cristiano Ronaldo é o cara que chama mais atenção, ele transparece muito isso, da dedicação, e ele também é um cara dessa mentalidade de buscar a perfeição, mas o Messi mudou a dieta dele para prolongar a carreira, era um cara que bebia refrigerantes, não se alimentava bem, tinha aquela questão de vomitar quase todos os jogos, antes de todos os jogos, ele mudou isso, teve uma alimentação mais saudável, e nitidamente vê um cara que melhorou muito, sim, essa questão de prolongar a carreira dele. Então a gente fica pensando nisso, né? Esses atletas, essas lendas, olha o Nadal, olha o Djokovic, entende? Olha o que esses caras fazem, né? Olha quantos tratamentos diferentes o Nadal tá tentando para fazer com que o pé dele fique saudável, entende? Porque o cara quer continuar, o cara sente que pode mais, né? O cara sabe que ainda pode ser capaz de ganhar mais algo, né? E assim, são jogadores, né? Por exemplo, Nadal e Djokovic, ambos que têm 35 anos de idade, né? O Nadal tem 36, né? O cara precisaria estar passando por isso, já sofreu tanto ali com as dores, com as lesões, mas o cara quer mais, né? E eu acho que essa é a mentalidade que eu sempre sonho para qualquer tipo de jogador, né? E assim, o cara, assim, como a gente tem o Neymar, ele não tem essa mentalidade, né? Eu acredito que ele pode fazer o que ele quiser da vida dele e tudo isso, mas ele não pode esperar ter o mesmo sucesso que os caras se não tiver a mesma dedicação que eles, né? E eu não sei se ele pensa que vai ter o mesmo sucesso que eles caras, ou ele se ter satisfeito com o que ele tem até agora, que não é pouco, vamos ser sinceros, né? O Neymar já construiu uma carreira bem impressionante no futebol, mas eu vejo assim, podia ser mais, né? Ele podia estar num nível muito mais alto, com uma prateleira de títulos mais seleta, né? De conquistas individuais. Mas eu acho que essa é a questão, né? O Mbappé tem tudo que tem, já tem mais gols em Neymar com Copas do Mundo, já tem quase mais gols em Champions League com essa idade, por causa da mentalidade, né? O cara não é nem questão de talento, né? O Neymar pode até ser mais talentoso que o Mbappé, mas o Mbappé é um cara com a mentalidade de um cara que quer se tornar o melhor, e assim, talvez a cabeça dele queira se tornar o melhor da história, mas ele sabe que o que ele precisa fazer é trabalhar dia após dia para chegar à perfeição física, técnica e batalhar todo momento por isso, né? Cada detalhe conta. Eu acho que isso está faltando para algum grande gênio do esporte brasileiro, né? Então, assim, não refletindo apenas no futebol, mas qualquer esporte. Então, é uma questão que a gente fala. Eu acho que isso que bate no consciente, né? Eu repito que o Neymar é livre para fazer o que quiser. Mas assim, como torcedores da seleção brasileira, incomoda que a gente veja na Argentina e na França dois finalistas, dois caras que têm uma mentalidade extraordinária, uma dedicação extraordinária ao esporte, enquanto no Brasil o nosso melhor jogador não tem isso, né? Então, essa é uma coisa que incomoda, ao meu ver. Então, gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.